Qual é a hora certa de fazer uma cirurgia de artroplastia total do quadril? Olá, bom dia. Meu nome é Fernando Portilho Ferro, sou médico ortopedista, especialista em doenças do quadril. E essa pergunta que eu acabei de fazer é provavelmente uma das perguntas mais comuns do consultório e ela não tem uma resposta rápida. Na verdade, sempre que eu me deparo com esse tipo de dilema com os meus pacientes, eu uso uma sequência de perguntas para entender o tamanho do sofrimento que o paciente está tendo, e é baseado nessas perguntas que a gente toma uma decisão, geralmente juntos. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria destacar é que essa decisão de fazer ou não uma cirurgia, ela deve vir principalmente da pessoa que está cometida pela doença, porque é ela que está sentindo a dor, ela que está sofrendo, mas muitas vezes a opinião dos familiares ajuda bastante. E eu estou dizendo isso porque eu vejo que na maior parte das vezes foi uma decisão compartilhada pelo paciente que sente a dor, seus familiares mais próximos e o médico envolvido no tratamento. Às vezes a pessoa que mora junto, que cuida do paciente, consegue perceber o sofrimento e as limitações com mais clareza do que a pessoa que tem artrose. E baseado nessas perguntas que eu vou fazer agora, vocês vão entender melhor. Então o primeiro recado que eu queria dar é esse. Às vezes é importante que um familiar, que um acompanhante, que um cuidador esteja atento aos detalhes e participe desse processo de decisão. Em primeiro lugar, eu queria destacar que os exames de imagem no cenário de um paciente com artrose do quadril e candidato a uma artroplastia de quadril, eles são fundamentais para fazer o diagnóstico radiológico e para o planejamento médico do tratamento. Mas eles não são a única coisa que participam na decisão de fazer uma cirurgia ou não. A gente leva em consideração, na hora de indicar uma artroplastia, o nível de comprometimento de qualidade de vida que o paciente tem. Porque a gente sabe que existem pacientes que têm alterações muito avançadas nas imagens e podem não ter alterações tão graves na sua qualidade de vida. E às vezes acontece o contrário também. O paciente pode não ter tanta alteração nas radiografias, mas às vezes uma ressonância já mostra lesões mais avançadas e aquele paciente pode estar sofrendo bastante. Então a imagem não é a palavra final, ela participa do processo de decisão, ela é fundamental para o planejamento do cirurgião, mas ela não pode ser a única coisa. A decisão é baseada em vários outros fatores que eu vou destrinchar para vocês agora. A gente costuma resumir isso como impacto na qualidade de vida, ou limitação da vida diária, ou limitação das atividades de vida diária. E é baseado numa série de parâmetros. Primeiro, que é o mais importante, níveis de dor. A gente tem que tentar entender o quanto que a dor está atrapalhando o paciente. Dor não é uma coisa fácil de medir, a gente tem uma escalinha de dor que é usada em hospitais, a gente usa bastante aqui no consultório, que é uma escala visual de dor que vai de 0 a 10. É claro que essa escala é uma medida muito grosseira, muito simples de medir a dor das pessoas, mas não existe uma maneira muito mais eficaz do que essa. E se a pessoa percebe que a dor dela está piorando ao longo do tempo, isso sim é um fator de decisão. Tanto a intensidade da dor quanto a frequência com que essa dor acontece. Isso não pode ser o único fator, porque a dor é uma coisa muito subjetiva. Tem pessoas que são capazes de tolerar a dor durante muito tempo, muitos anos, sem reclamar, e tem pessoas que já não são tolerantes. Então, isso tem que ser complementado com outras perguntas. Outra pergunta que a gente faz bastante, uso de medicação. Esse paciente está precisando usar remédio para controlar a sua dor? Se o paciente está abusando de analgésico, principalmente se ele está abusando de anti-inflamatórios, isso é um sinal de alarme, porque os anti-inflamatórios eles vão causar seus efeitos colaterais, vão causar dano aos rins, vão causar dano à mucosa gástrica. Então a gente não pode aceitar que o paciente dependa de uso de medicação para conseguir ter qualidade de vida. O paciente está precisando usar algum tipo de apoio para conseguir andar, uma bengala, um andador, um apoio que antes ele não precisava andar. Isso é um fator que indica que talvez a cirurgia seja benéfica. Se o paciente está mancando, às vezes o paciente não reclama tanto de dor, mas ele manca bastante. E ao mancar, além de ter uma eficiência menor da marcha, ele acaba andando menos, com mais lentidão, anda menos rápido e frequentemente sobrecarrega a coluna lombar e a outra perna que não tem artrose. Então o paciente que precisa mancar para conseguir andar, ele provavelmente vai se beneficiar da cirurgia também, porque é um paciente que não está andando com eficiência e mais cedo ou mais tarde esse ato de mancar vai
prejudicar outras partes do corpo dele. Qual é a distância que esse paciente consegue andar? Às vezes o paciente que está com artrose, ele percebe que tem dificuldade para andar mais do que 1 ou 2 quadras. Ele até consegue andar distâncias curtas, mas não consegue andar distâncias maiores. Então isso é um indicativo também. Redução da mobilidade. Existem vários parâmetros clínicos, né, que a gente usa para medir a mobilidade do paciente, mas às vezes o paciente consegue perceber sozinho. Eu costumo dizer para os pacientes que a artrose do quadril ela causa 2 tipos principais de sintomas. Os sintomas de dor e os sintomas de bloqueio articular ou de redução de mobilidade. E tem uma parcela dos pacientes que tem pouca dor e muita redução de mobilidade. Como é que ele vai perceber isso? O paciente vai ter dificuldade para calçar sapatos e meias, vai ter dificuldade para amarrar o sapato, vai ter dificuldade de sentar ou de se deitar em algumas posições. Esse paciente pode ter dificuldades para subir e descer escadas. Outra pergunta importante: está tendo dificuldades no trabalho? A dor do quadril ou o prejuízo de mobilidade está atrapalhando no desempenho da profissão daquela pessoa? Outra pergunta importante: alterações de humor. A pessoa que sente dor com frequência, ela fica mais irritada, ela fica sem paciência, ela briga com os familiares com uma frequência maior. Então, o ser humano, ele às vezes não tem a capacidade de perceber que ele está com um mau humor por conta da dor. E muitas vezes o familiar ajuda a perceber isso com mais clareza do que o próprio paciente. Outra pergunta importante, em relação às atividades físicas. O paciente talvez tenha artrose e acha que não está com tanta dor assim, mas ele abandonou as atividades físicas por medo de sentir dor. Ele percebeu que ele não pode caminhar, que ele não consegue pedalar, que ele não consegue fazer exercício na piscina, porque tem medo de sentir dor. E aí o paciente fica sedentário por conta da artrose. Isso é muito problemático, porque aí ele vai desenvolver obesidade, né, vai ganhar peso, vai desenvolver problemas no coração, vai piorar os níveis de colesterol. Então aquele paciente que é obrigado a parar de fazer atividade física por conta da artrose, também é um sinal de alarme. O mesmo raciocínio vale para aquele paciente que foi obrigado a renunciar a viagens, passeios e reuniões familiares por medo de sentir dor. Aquele paciente que já prefere ficar mais em casa para não mudar muito. Então você vê aí que são várias perguntas que a gente pode fazer. Eu fiz aqui uma lista bem resumida das principais que eu costumo usar. Algumas dessas perguntas que eu fiz estão presentes em alguns scores, né? alguns sistemas de pontuação que a gente usa para essa tomada de decisão. E quando a resposta para todas essas perguntas, ou para a maioria dessas perguntas, ela é uma resposta indicativa de que a artrose está repercutindo na vida do paciente, provavelmente está na hora da gente considerar a cirurgia. Pelo tipo de perguntas, vocês podem observar que essas perguntas elas não são estáticas, as respostas não são estáticas, essas coisas vão mudando com o tempo, vão mudando à medida que a doença vai evoluindo. Mas eu acredito que essa organização do raciocínio e das perguntas pode ajudar muitos pacientes a tomar a sua decisão. E se você percebeu que várias dessas perguntas valem para você ou valem para algum familiar seu, não hesite, procure atendimento médico, procure um atendimento de um especialista em doenças do quadril. A cirurgia de artroplastia é uma cirurgia que ajuda milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas todos os anos, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. E esse é o nosso objetivo, disseminar informação de qualidade para que as pessoas não fiquem sofrendo com doenças, com situações que são passíveis de tratamento. Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.